Boa tarde a todos. Deputado, é Sindimap, viu? É o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal. E eu falei errado? Sindimap. Mas tá ótimo. O nosso nobre amigo ali da fama, o Paulo Xavier, aqui a nossa concepção aqui em Brasília, Paulo, é totalmente diferente. Aqui 80% dos motoristas, eles usam não como complemento de renda, como a renda fixa. Sim, como a fonte principal, né? Então 20% já usa aquela como complemento de renda. E complementando o que o doutor falou, essas questões, eu tenho no sindicato, em média, 200 processos de exclusão. Às vezes o motorista ele é excluído, o passageiro não foi com a cara do motorista, não sei o quê, você entendeu? Faz a reclamação do motorista, ele é excluído. Aquela outra questão que o senhor colocou aí, até me falhou agora, Jair. O senhor falou outra questão aí também, que é o básico que acontece no mundo dos motoristas por aplicativo. Isso fora o desrespeito, né? E a tarifa muito baixa, nosso combustível do jeito que anda, graças a Deus agora deu uma melhorada, mas ninguém sabe o que vem pela frente. Então, a visão que o motorista por aplicativo tem hoje no país, eu acho muito falha. Eu vou só deixar o Jair complementar aqui, porque ele tem algumas coisas para contestar aqui com o nosso amigo da Mobitech. Antes de mais nada, de pé, eu quero dar um aplauso aí para os motociclistas, pela união, que está precisando entrar em o mundo de aplicativos, tá? Quanto à situação aí que o rapaz da Mobitech falou, 18 horas trabalhadas, isso não convém. Por semana. Motorista hoje, para poder ganhar a sua renda, ele trabalha em média até 100 horas por semana. Ou então ele não vai pagar a prestação do carro, ele não vai se alimentar e nem vai carregar todo aquele gasto que ele tem durante o ano. Tá? Hoje um motorista, para poder fazer R$300 bruto, ele gasta em média de 10 a 12 horas e vai sobrar para ele, no máximo, livrando todas as despesas, de 60 a 70 reais. Não passa disso. E o horário, alguns estão esticando o horário, mudando de plataforma para outra, e está ficando difícil. Ninguém sabe mais aonde é que nós vamos parar. Hoje também tem a situação que nós não sabemos a quantidade real de motoristas e nem motoentregadores do país. Até o ano passado, nós tínhamos aqui em Brasília 36.860 motoristas, se eu não me engano, cadastrados na Secretaria de Mobilidade. Hoje nós não temos mais a conta, se perdeu o número real, que quando você vai para a rua num evento à noite, você vê uma infinidade de motoristas. Então a gente não está sendo classificado, a gente não está sendo reconhecido como categoria, igual é a dos motoboys, que é preciso. A gente precisa que o projeto, inclusive, eu acho que vai passar para a mão do senhor, é o projeto 2061, para o senhor fazer uma análise depois sobre essa situação, que está na mão do deputado Vicentinho. E a gente precisa, primeiro passo, ser reconhecido, para depois a gente tentar entrar em acordo e negociação com as plataformas, para que mude essa situação da gente. Só a semana passada tivemos 5 assaltos. Inclusive, tem um amigo Wesley que foi assaltado agora na última sexta-feira, que ele se jogou do carro, tá? Para poder salvar a própria vida. Ficou todo quebrado, os motoristas ajudaram. Teve a situação que o sindicato e a gente amparou, que foi a da Raquel, que foi estuprada, tá? Foi estuprada, assaltada e estuprada e conseguiu sobressair. Essa semana nós fizemos uma carreata aqui em Brasília. E ninguém viu isso. Quanto à situação que o Xavier falou, perdão, Xavier. Motoristas hoje, motoristas de Brasília, 80%, talvez um pouco mais, só vive de aplicativo. Outra situação, motorista é banido da plataforma e não tem direito. Eu conheço vários motoristas que choraram, que deram carro de graça, depois de ter dado um pouquinho de dinheiro que ele tinha, olha aqui, e não são poucos, são muitos, no país todo. Vai bloqueado, você não tem lá a central, informamos que você, infelizmente, não faz mais parte da plataforma. Espera aí. Definitivamente banido. Ué, como é que isso acontece? Aí fala-se muito em conta fake, tanto de usuário como de motorista. Mas como é que eu vou sobreviver? Eu entrei na situação com a ilusão de falso ganhar dinheiro. E agora, o que eu vou fazer? Todo o que eu tinha, eu dei de entrada no carro ou numa moto para poder sobreviver.
Eu faço parte desses grupos aí, inclusive já em vários grupos de todos os estados, com o Xavier que já participou, e a gente tenta mudar, porque tem que ficar bom para o passageiro, para a plataforma e para os motoristas, que hoje o motorista é a peça fundamental que carrega todo o processo na rua. Inclusive, vários passageiros estão reportando o motorista. O motorista, ele soltou um gás no carro. Espera aí, o motorista agora estudou químico? O motorista, ele soltou o gás no carro e afetou só o passageiro. Eu sou químico, eu fiz um antídoto para mim. Pelo amor de Deus, gente. Aí um passageiro desse, sem querer saber que o motorista, um coitado, um pai de família que está sobrevivendo, vai ser banido da plataforma, porque a plataforma, o passageiro reportou você porque está conduzindo gás dentro do carro. Peraí, gente. Entendeu? Então a gente tem que procurar fazer uma melhoria para todo mundo, senão a gente não vai conseguir sobreviver mais dessa situação. Peço desculpa aí, agradeço ao deputado e a todos aí. Boa tarde. Bom, ouvindo a todos, eu acho que foi muito importante todos os depoimentos que a gente ouviu, que a gente pôde participar aqui. Tem algumas considerações que eu gostaria de fazer. Primeiro, eu chego à conclusão, e não é da audiência pública, de que hoje as plataformas elas são uma realidade na nossa vida importante para todos, para os trabalhadores, para os usuários, para as empresas. Ela é uma realidade, ela existe há pouco tempo. Eu acho que a gente tem, e aí eu discordo um pouco de algumas colocações aqui, de que já tem legislação que trate disso. Eu acho que não. Eu acho que é importante que o Poder Legislativo legisle para não deixar o Judiciário legislar por nós, que é uma falha que nós, em algumas situações, estamos fazendo. E, portanto, eu acho que está na hora da Câmara se debruçar sobre esse assunto. Concordo integralmente que a gente precisa ter um meio termo para que possa fazer com que as plataformas continuem a existir, né? Mas também com responsabilidade perante os trabalhadores, né? Não pode ser uma coisa unilateral. É óbvio, é claro, que os trabalhadores aqui estão reclamando com razão, mas querem trabalhar nas plataformas, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, não pode ser uma coisa é assim mesmo. Não, tem de ser e tem de explicar por que é e como é. Eu, pessoalmente, acho que as plataformas têm de se responsabilizar, sim, por muitas coisas que tem, né? Por quem ele contrata, por que ele está banindo vamos dizer, um entregador, Mais de 4 anos, deputado, como entregador. Quarta-feira passada, baniram minha conta com iFood, com explicativa de remuneração gerada acima do normal. Outra discussão que não foi tratada aqui, mas que eu sei que existe, também o valor pago. Tem plataformas que definem um valor mínimo, outras que não definem. Então, é uma coisa que a gente precisa avaliar. O que a gente precisa ter cuidado é que a gente não pode engessar isso, porque senão inviabiliza. Então, a gente tem de ter uma coisa de equilíbrio nessa relação. Eu, pelo que tenho ouvido, inclusive, eu recebi pessoas dos aplicativos também no meu gabinete e ouvi deles dizendo que acha que precisa. A gente precisa dar uma garantia ao trabalhador. Uma coisa é o cara que faz o trabalho freelance e que existe esse cara. Eu ando muito de aplicativo e pergunto. Eu pergunto em todo lugar que eu vou, eu pergunto. E aí, como é que você faz? Você quer, você não quer? Então, o que Paulo falou não é uma coisa que eu ouço muito, né? Mas tem gente que tem outra realidade. Então, aí a gente tem como mensurar essa relação do aplicativo com o trabalhador. Enfim, eu acho que... Mas vocês estão na mesa, a mesa é aqui.
Não, mas você não foi chamado porque é impaciência. Você tem que ter um representante que saiba o que está acontecendo na casa. Eu não tenho como bater na porta de todas as associações aqui. É público, todas as reuniões são públicas, desculpe, mas a gente não tem o que fazer. Ou não sei se você é vinculado a alguma central sindical ou não é, deveria ser, porque através de uma central sindical você se informaria, entende? Aqui a gente não tem, a gente vive num país continental, quantos sindicatos tem no Brasil? Cada discussão, a gente bater na porta de cada sindicato é impossível. A gente está fazendo, lógico, a gente está fazendo o que a Casa do Povo tem que fazer. Você veio e teve a oportunidade de ser ouvido, né? Então é assim que a gente vai proceder. Mas eu também, a ideia, a gente já ouviu, a ideia agora é elaborar um relatório, discutir com quem vai votar esse relatório, ouvir esses representantes legítimos do povo e fazer a coisa andar. Eu acho que esse processo precisa andar, não tem que... Já a gente ouviu, discutiu, se alguém quiser mandar mais alguma sugestão, manda. Tem o nosso... a gente tem aqui um consultor da Câmara qualificadíssimo sobre o assunto, que está aqui do meu lado, anotando tudo. O que quiser trazer para que a gente possa dar uma sugestão, dar o que quer efetivamente, que talvez tenha esquecido de dizer aqui, a gente está aberto para ouvir. A gente está aberto para ouvir, não quer dizer que a gente vai ter aí de sentar e fazer uma reflexão para efetivamente preparar o relatório. Mas, pois não? É verdade. O Brasil é um país continental, né? É um país... Mas antes de finalizar os trabalhos, quero agradecer aqui a presença de todos.